Olá, muito obrigado por conectar com o LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Aqui conversaremos como especialistas sobre meio ambiente. Eu sou o Fernando Lelis, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Olá, Isadora, seja muito bem-vinda ao LelisCast. É um prazer receber você aqui para conversar conosco, compartilhar o seu conhecimento aí sobre esses diálogos sociais. Oi, Lelis, eu que agradeço por esse convite, compartilhar um pouco da minha experiência e a gente poder tocar algumas pessoas, poder ajudar algumas pessoas, né? Com certeza, os ouvintes que ouvirem esse podcast vão sair aqui com uma gama grande de conhecimento dessa sua atividade aí de relação institucional. Então, obrigado. E a Isadora, vou passar para ela o convite aqui da Isadora, ela é pós-graduada em gestão e gerenciamento de projeto, também administradora de empresas. E há bastante tempo, né? Tem uma vasta experiência com a logística ferroviária, onde ela passou por diversas áreas aí, captou bastante experiência e ela vai falar um pouco sobre isso. Então, Isadora, conta para nós aí. E aí? Como é que tem sido seus desafios ao longo da sua carreira? Esse podcast é interessante, quando as pessoas vão escutando, vão absorvendo as experiências. Não é uma espécie de conselho, né? Mas, assim, a experiência que a Uhum. gente passa, que os profissionais que vêm aqui no LelisCast passam, é muito bom para as pessoas que estão ouvindo. Conte um pouquinho para nós aí sobre seu histórico profissional. Minha atuação hoje ela é um pouco divergente da minha formação, né? Então, formei em administração para a universidade pública, fiz gerenciamento de projetos, trabalhei durante anos com análise de dados, em área operacional, diretamente com pessoas, né? Numa lida bem, bem operacional, né? De manutenção, de operação, né? De diversas frentes de atuação. Estava realmente satisfeita, estava feliz, era reconhecida, eu tinha um gestor maravilhoso, mas faltava algo. Então, nesse momento, eu busquei algumas frentes e me encontrei na área institucional e social. Então, eu queria poder fazer algo, pegar meu conhecimento, pegar minha energia e poder transformar a vida de pessoas. E através do diálogo institucional, diálogo com a comunidade, estreitar as relações, né? Fortificar relações e, com certeza, construir relações de confiança. Isso hoje me traz uma satisfação extra, pessoal e profissional. Então, não é, a gente não tem que mudar de carreira, de mudar de áreas totalmente, mudar totalmente o rumo. Eu era completamente analítica, vim para uma área de humanas, de Entendido. diálogo, e me encontrei. Legal. E é importante isso que você está dizendo, que às vezes a pessoa tem uma profissão e trabalha numa área e pensa que nunca pode mudar. E não que não esteja Uhum, feliz, né? Mas talvez não uhum. sinta que está fazendo uma coisa grande. E hoje você percebe o quanto essa sua relação impacta as pessoas e as comunidades e até mesmo as empresas. Ok, Isadora, legal. Vamos entrar aqui então nas nossas perguntinhas aqui para os ouvintes conhecerem você melhor Uhum. sobre o dia a dia, né? Sobre a sua atividade. Quais os tipos de stakeholders aí, claro, né? Sempre a gente traduzindo os ingleses aí, né? Essas partes que você tá envolvida aí, que as empresas precisam se envolver, interagir, quais são eles? Cita para nós aí, quais são esses stakeholders? Faz parte do seu dia a dia de trabalho. Faz parte do meu dia a dia. Então, dentro de empresas grandes, a gente tem diversos stakeholders. Hoje eu atuo diretamente com stakeholders a níveis municipais. Então, trato diretamente com associações comunitárias, com ONGs locais, com projetos que podem ser. Hoje eu atuo diretamente com stakeholders a nível municipal, então, empresas grandes, né?
elas têm diversas frentes, órgãos federais, órgãos estaduais e também entidades, né, mais com viés social, e eu atuo diretamente com esse público municipal. Então, as associações de bairro, associação comunitária, lideranças, né, de grupos que representam condomínios, que margeiam, né, as nossas atividades. Ok. E eu tento interligar isso junto com o relacionamento institucional, que é onde eu vou tratar diretamente com alguns vereadores, com assessoria de vereadores e também de poder público, como alguns prefeitos e cargos secretariados ligados direto às prefeituras municipais. Entendido. Então, até para os nossos ouvintes terem mais clareza, é isso que você falou. Por exemplo, você já não trata a nível estadual, né? É mais o nível municipal. Uhum. Igual você, nessa empresa que você trabalha hoje, existem outros analistas institucionais em outras regiões. Da mesma forma, os que tratam de assuntos estaduais também, né? Legal. Isso depende muito do perfil de cada empresa. Você vai ter empresas que vai ter apenas a parte institucional, algumas empresas vão ter apenas a parte comunidade, Entendi. alguns vão tratar a nível governamental e municipal junto. É muito da estratégia de atuação de cada empresa. E tá tudo certo. Tá tudo Depende bem. muito de qualquer estratégia de negócio de cada um. Ô, Isadora, agora responde para nós aqui. Como é que essas partes interessadas, né, eles veem o seu trabalho? Tem uma boa aceitação, remarcam a agenda porque não querem conversar naquele momento, ou é o contrário, eles querem marcar a agenda, acreditam no seu potencial, do quanto a sua atividade é boa e é importante para as empresas, assim como para esses órgãos, né, municipais aí que você citou. É bem aceita? Sim, de modo geral, sim. Nem Jesus agradou todo mundo, não serei eu, né? Entendi. Mas eu busco constantemente ter uma relação com transparência. Então, na necessidade, por qualquer que seja o motivo, de remarcar uma reunião, conta de um imprevisto, tudo é muito bem dialogado entre as partes para poder chegar no meio comum, né? Para independente se desmarcaram comigo ou se eu estou desmarcando. Entendi. Hoje eu tenho relações sólidas, algumas relações em construção e algumas relações que a gente realmente vem desenvolvendo, né? Por não fazer mais parte da estratégia, tanto do stakeholder ou da gente mesmo, de não fazer mais parte da realidade atual. Entendi. Mas eu acho o core, né? Sem transparência a gente não tem uma relação de confiança, a gente não tem uma relação sustentável que vai ser duradoura. E aí nada, assim, permanece. Entendi. A gente não pode contar com o outro. Então hoje sim eu tenho relações muito claras. E isso não é só de dar notícia boa, de aceitar tudo, de fazer tudo de forma nenhuma, né? O não, ele é muito importante. Entendido. O não pode, o não posso, o não é possível, estruturado, né? Embasado com não posso hoje, eu não posso nunca, né? Tem suas diferenças, mas eles são importantes também. E Isadora, aí eu quis dizer assim, não você, né? Você como pessoa, mas assim, esse cargo, essa posição, se ela é bem aceita, e você já disse, né? É bem aceita, e é importante, tá, Isadora? A gente falando aí eu vou falar da minha parte, como não sou do institucional, e tenho os assuntos relacionados a isso, o quanto a sua função, a função da sua pessoa e de outra analista que seja, é importante, né? Porque a gente está no dia a dia, né? Você vai sair do trabalho em hora comercial, vai lá, vai fazer reuniões, e a gente já faz reuniões em conjunto, o quanto realmente é importante. E que bom que os stakeholders estão aceitando bem e estão abrindo diálogo, né, para resolver problemas, né, e até evitar problemas. A gente já vai falar sobre isso já já. Isadora, falando de ESG, né, é aquela perguntinha que todo mundo quer falar hoje, é preciso, os ouvintes também querem saber.
essas partes interessadas aí, elas estão aplicando no dia a dia mesmo em ESG? Aí vamos emendar em outra pergunta, né? Quais das 6 siglas aí, né? Social, ambiental e governamental, se é que eles estão aplicando no dia a dia, quais delas você mais está tendo que fazer relações, discutir ações no seu dia a dia? Olá, está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Para eu fazer o ambiental e para eu fazer o social, governança está atrelada. Eu não consigo fazer nada na prática com nenhum dos dois se a governança não estiver completamente interligada. Legal. Então, eu preciso ter uma conduta ética, ter políticas internas, políticas públicas claras, Exato. e a gente consiga fazer o melhor, né, tanto para o ambiental quanto social. Ok. Eu acho que o governamental, sem ele a gente não faz nada. Ele não existe o social de verdade, não existe o ambiental de verdade sem uma governança sólida. Okay. Senão é muito discurso. Na prática, não vai funcionar, né? Não tem como a gente executar. Entendido. Legal. Eu emendei 2 perguntas aqui, né? Se realmente eles estão colocando na agenda e qual deles é mais aplicável. Aí qual deles você acredita assim, que está mais no dia a dia? A gente entendeu que o governamental é o que gere todas as diretrizes, né? Mas a gente também tem aquela questão social e a questão ambiental, que é o nosso tema do podcast de hoje. Uhum. Qual deles você acredita que assim está mais no dia a dia? Você é mais acionada para isso? Vai. Lelis, eu hoje atuo de forma volátil. Então, em determinadas situações, acaba que a parte ambiental, ela é muito forte, porque se a gente não tem um ambiente controlado, um ambiente limpo, um ambiente que as pessoas sintam a vontade, que as pessoas tenham uma convivência pacífica com aquele local, não tem nada. Então, a parte ambiental ela é muito forte. Só que em momentos sazonais, e que a gente está entrando nesse momento, né, mês de outubro iniciam as chuvas na maior parte do país, então a questão social vem à tona. Então, diversas vulnerabilidades sociais, elas vêm à tona e elas mexem, né, com o coração de uma gama da população, mexem com o que as empresas, o que as pessoas, o que a gente vem fazendo de forma voluntária, se a gente está fazendo para as pessoas corretas. Entendi. Então, nesses momentos, principalmente de chuva, né, a extrema seca, as crises com chuva, a gente teve diversas crises, né, no último período chuvoso, e infelizmente, provavelmente teremos novamente em outros locais ou até nos mesmos, e aí acaba dedicando esforços maiores para a questão social. Entendi. Mas é volátil. O ambiental e o social, ele acaba sendo volátil. Isso para questões de rotina. Como estratégia, realmente questões ambientais acabam sendo mais duradouras. Ok. Porque quando a gente fala de redução de impacto... Você discorda, porque você é sempre de braço dado, né? Pela parte ambiental, mas que tem um viés social forte também. Verdade. Não, com certeza. Se entrelaçam essa relação. A educação ambiental, por exemplo, tem tudo a ver com a redução de impacto social. E aí vem o nosso tema do podcast também, né, Isadora? Uhum. O quanto que, assim, a atuação desse profissional, que é você, no caso, atualmente, que é você, mas existem profissionais de todas as áreas, o quanto a sua relação contribui com a redução de impacto ambiental. Olha só, falando de educação ambiental, essa boa relação
com as empresas, stakeholders, instalação de coletores, educação ambiental nas escolas, o quanto isso pode reduzir impacto ambiental. Quando a gente fala de impacto ambiental, a gente pode falar de lixo nos rios, né? Lixos nas ferrovias, grandes problemas. Eu acho que até é bom que os nossos ouvintes do podcast aí, né? Eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, que não é legal despejar resíduo, né, na beira das ferrovias, isso causa um impacto ambiental. E aí essa relação é bem, eu posso dizer que é bem difícil junto às partes interessadas, né? Quem nunca teve a rua da própria casa, do bairro, da cidade, aquela rua que todo ano alaga? Isso. Todo ano aquela rua alaga. E assim, existe de fato um problema de drenagem, que seria uma obra com recurso municipal, ou a própria cultura da população, porque joga papelzinho de bala, papel da paçoquinha, né? Joga uma etiqueta, né? Arranquei e joga. Isso acumula e entope toda a rede de drenagem. Então, enquanto a gente não tiver práticas, né? A gente vê na televisão, vê na internet, falando de ESG, a gente tem que ser a transformação que a gente espera do mundo. Exato. E a gente pratica. A Boa gente pergunta. incomoda a nossa família para praticar de verdade, sabe? Enquanto a gente não tiver isso muito claro com ações, a gente não vai ter um mundo melhor. Então, toda vez que eu deposito irregularmente um resíduo, seja ali o resíduo orgânico, né, o lixinho doméstico, ou materiais recicláveis que eu jogo de qualquer forma em qualquer local, né, ou coloco o lixo ali na porta de casa, num horário que a coleta do município não vai passar, tem o cachorro, né, vem, infelizmente, uma pessoa em situação vulnerável, mexe naquele resíduo que você deixou e espalha. Isso vai comprometer a drenagem. Exato. E ou você ou seu vizinho vai ter a casa alagada. Exato. Vai entrar resíduo de esgoto dentro de casa, né, que subiu ali pela rua. Então, enquanto a gente não tiver práticas, a gente praticar o que a gente aprende na escola, na televisão, nos vídeos, aqui no LelisCast, enquanto a gente não praticar, a gente não vai ter um mundo melhor. Então, o foco principal é a educação ambiental. E às vezes a gente, né, espera de você ou do profissional da relação institucional que fale com a prefeitura e cobre políticas, né, sociais e ambientais, mas muitas das vezes eu consigo fazer em loco. Nós gravamos um episódio anterior com o Lucílio Borges, é um morador, um cidadão de Montes Claros, onde percebeu que em frente ao seu bairro havia um local com depósito de lixo, tomou essa atitude ambiental de ir lá fazer essa coleta, engajou os outros moradores e tornou o ambiente mais limpo. Então, assim, muitas das vezes a sua relação institucional, o seu trabalho, ele vai até um certo ponto, né, Isadora? Você também não consegue fazer a atitude até do próprio profissional, da prefeitura que seja, ou até do colaborador, de um cidadão, porque ele pode escutar, né, sobre os impactos ambientais, não jogar lixo nas ruas, nas ferrovias, mas depois ele vai lá e faz. Então é muito da atitude, mas você entende que quando a sua atividade em si vai lá, comunica, mostra ações que podem ser feitas em conjunto ou sozinho com os órgãos ambientais de prefeitura, enfim, isso reduz o impacto ambiental, porque infelizmente o lixo foi depositado, então ele precisa ser recolhido, não tem muito o que fazer, eu preciso recolher. Dá para segregar e enviar para a instituição, mas se eu não tomar essa atitude de fazer esse recolhimento de lixo, que não adianta muito ver de quem é a responsabilidade, é preciso coletar, claro que tem que ser uma coisa entre duas mãos, né? Tem que ser unido, uma coisa em conjunto, vai entupir bueiros. Bueiro de ferrovia, bueiro de ruas e causar todos esses impactos ambientais aí. Então, Isadora, para a gente finalizar o nosso podcast aqui, se você quiser deixar um conselho, um comentário sobre os profissionais que estão pensando em trabalhar nessa parte institucional, que a gente percebe que tem muitas vagas de empregos, né, na sua área, e hoje está muito em voga isso, analista institucional de relação, está muito isso. Algum tipo de dicas que você poderia dar para os nossos ouvintes do LelisCast?
Para quem pretende iniciar nessa área, ou quer fazer uma transição de carreira, é maravilhoso. A gente conhece pessoas incríveis, com histórias maravilhosas, que começou com uma ação com um vizinho, com um amigo, com um conhecido, e que hoje faz o bem para diversas pessoas, que tem uma abrangência maravilhosa. Só que, ao mesmo tempo, algumas histórias mexem movem de forma muito profunda, de forte impacto. E do relacionamento institucional, nem toda conversa é fácil. Às vezes, conversas difíceis são necessárias e, às vezes, elas são quentes. Não, nem tudo são flores, mas eu, particularmente, me encontrei. Hoje, me sinto realizada de diversas formas, poder fazer o bem para muita gente, mesmo que com pequenas ações às vezes, mas para poder unir, né? Às vezes nem é unir um que está fazendo o bem do lado de cá com o outro e eles juntos fazem algo ainda maior. Legal. Então, se eu puder sugerir, aproveitem. É lindo, é transformador, mas nem sempre é fácil. Entendi. Você que faz essa conexão entre comunidade, entre os órgãos públicos, né? E também com as empresas. Então, é uma pessoa estratégica nas empresas. Então, pessoal, Isadora, muito obrigado por você ter participado aqui do LelisCast. Convido a todos aí a ouvir, a compartilhar esse conhecimento e até o próximo episódio. Um grande abraço. Um abraço, gente. Obrigada, Lelis, por essa oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, muito obrigado por ouvir esse episódio. Um abraço e até o próximo.